Boa tarde, novamente, sejam mais uma vez bem-vindos. Estamos ainda poucos, mas nos próximos minutos vão certamente regressar mais pessoas do Coffee Break para que a audiência fique mais composta para o próximo momento. Avançamos por isso para o próximo painel de debate da tarde. O português é o ponto de contacto entre os países da lusofonia, países que partilham valores, história e que apostam na cooperação em vários setores. Será que também é isso que está a acontecer no que toca à cibersegurança? É o que vamos perceber com o contributo de 3 convidados que fizeram milhares de quilómetros para estarem esta tarde aqui connosco. Passo desde já a apresentá-los. Sejam muito bem-vindos. André Pumba Pedro, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação de Angola. Muito boa tarde. Também Constantino Sotoman, Administrador Executivo para o Pelouro Técnico Operacional no Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação de Moçambique. Muito boa tarde também. Força. E ainda Ivandro Ortete Lopes, assessor para assuntos de cibersegurança, resiliência e inovação do Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação em Cabo Verde. Boa tarde também, seja também bem-vindo. Muito obrigado por estarem esta tarde connosco. Como eu disse há pouco, fizeram milhares de quilómetros para estar connosco esta tarde. Por isso, um renovado agradecimento por esse esforço também para se juntarem a esta CIDACE 2025. André, comece por si. Eu acredito que o nosso auditório não conhece muito bem qual é o panorama das tecnologias de informação e da cibersegurança nos países que estão agora aqui representados no palco e por isso eu gostava de começar precisamente por aí. Em que medida é que em 2025 este tema é uma preocupação para as empresas e também para o próprio Estado? É verdade. Pronto, é uma preocupação. Mais uma vez, boa tarde a todos. André Pedro é meu nome, como já foi cá apresentado, Diretor-Geral do Infosi. O Infosi, antes para introduzi-lo, o Infosi é o Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação. É o ente responsável da parte da gestão de toda a infraestrutura tecnológica do Governo de Angola, desde os data centers e as comunicações administrativas do Estado. Quando eu falo em comunicações administrativas do Estado, estamos a falar de uma rede de VSAT com cerca de 256 pontos remotos a nível nacional que mantêm comunicação privativa para o Estado angolano. Cibersegurança é um tema atual, é uma preocupação mundial que naturalmente não deixa de ser preocupação nossa. Mas nós, e à medida da soberania dos Estados, naturalmente que nós vamos definindo aquilo que são as melhores estratégias para o alcance de resultados positivos relativamente a essa questão da proteção da soberania cibernética do país. Nesta altura, nós estamos direcionando os investimentos para um propósito que vai culminar com a definição daquilo que são as políticas de cibersegurança para o país, mas nessa fase o que nós estamos a fazer é a construção de uma infraestrutura nova, que é o novo data center do Governo de Angola, que vem sendo implementado agora na zona do Camama. Temos um data center atual funcional, mas que está quase que obsoleto. Tem cerca de 12 anos de existência. Já não tem capacidade para dar resposta a todas as ligações? Exatamente. Nós agora estamos a fazer um investimento aí na ordem dos 89 milhões de dólares, com a construção de um data center novo de raiz e a atualização, a requalificação do atual data center do governo. Isso permite com que exista uma ligação no anel de fibra óptica duplo para a interligação dos dois data centers. Um passar a ser o data center principal e outro passar a ser o data center de backup. Concomitantemente a isso, para aquilo que é a preocupação também do governo de Angola com relação à utilização das drives, todo mundo hoje quer ter os documentos na nuvem, mas a pergunta que se coloca é a quem temos estado a atribuir a guarda dos nossos documentos pessoais. Todo mundo tem essa preocupação, mas na verdade ninguém está preocupado com a questão da segurança, de onde é que tem estado a colocar a sua própria documentação. E para resolver essa questão, com essa construção do novo data center do governo,
fica concomitantemente acoplado à questão do desenvolvimento da Cloud Nacional do Governo de Angola, que estará associado a uma plataforma em cima desta cloud, onde todos os nossos concidadãos do Oravante poderão ter a certeza de que estão a colocar a custódia dos seus documentos pessoais na mão do próprio Governo de Angola. Esta é uma iniciativa governamental, existem outras iniciativas privadas hoje dentro de Angola. Hoje, para a questão de alojamentos, entendemos nós que não temos necessidade de recorrer ao exterior do país para o fazer, porque hoje existem vários data centers, desde os pequenos aos grandes data centers a nível local a serem feitos. Por isso eu acho que essa questão concorre para isso. Especificamente, cibersegurança. Nós estamos numa fase embrionária da aprovação das leis. E nessa altura nós temos 4 documentos que termina agora a consulta pública, que é o estabelecimento de uma Academia Nacional de Cibersegurança. A Academia Nacional de Cibersegurança, estamos aqui a colocar 3 elementos importantes e fundamentais, que é a questão da formação, a questão da certificação e a questão da instalação do NOC e de um SOC, aonde nós, a nível nacional, vamos convencer as entidades a se interligarem a esse SOC do governo. No caso, vamos ter uns setoriais, e hoje o setor privado é o que mais conseguiu se equipar com relação a soluções de, de cibersegurança, e o governo então agora quer colocar em cima de toda essa postura previamente existente uma lei para a questão da regulação. Como eu disse, temos a questão da Academia Nacional de Cibersegurança, temos a lei da cibersegurança, temos a Estratégia Nacional de Cibersegurança e, por último, vamos aqui estabelecer um Conselho Nacional de Cibersegurança. E por que é que nós pensamos na estratégia do Conselho Nacional de Cibersegurança? Porque hoje entendemos que nós também não existem setores ativos da sociedade que não têm as telecomunicações ou as tecnologias de informação no centro da produção de qualquer atividade humana. Logo, nós concluímos que era interessante que tivéssemos um Conselho Nacional que será um colégio, no fundo, as decisões serão colegiais, que afetam todos os setores ativos da sociedade angolana e compormos então este Conselho Nacional. Quem é que fará parte desse Conselho? Bem, em princípio, o Conselho farão parte. Todos os ministérios nossos deverão sempre indicar um representante que fará parte do Conselho, para que as decisões a serem tomadas sejam feitas naturalmente em Conselho. Esse é o nosso entendimento. Porque nós chegamos a este consenso, essa ideia, porque tem havido muitos ataques cibernéticos. Em alguns casos, alguns ataques cibernéticos chegaram mesmo a comprometer serviços de eletricidade, por exemplo. Ficamos aí 15 dias em que ninguém Uma situação conseguia. muito grave. Exatamente. São situações extremamente graves. Por isso, decidiu-se então dar uma maior celeridade nessa questão da construção, quer do NOC, quer do SOC. Porque hoje, se alguém disser assim, que Angola é o país mais atacado do mundo, nós, governo, não estamos em condições de contrapor a informação, porque não temos uma estrutura onde a gente pode mensurar a quantidade de ataques que são feitos contra Angola na internet. Por isso, e os próximos passos nos levam exatamente à implementação do NOC, se certo, no fundo. Né? Vamos ter um NOC e vamos ter um SOC, que será, então, o ponto de convergência de todas as pequenas empresas e grandes empresas que não tiverem medidas capazes de defender essas infraestruturas contra os ataques cibernéticos. Eles poderão, então, buscar este serviço, essa prestação de serviço, no próprio SOC do governo. Naturalmente, não desvalorizando aquilo que são as iniciativas que já existem, e fundamentalmente a questão de ligação ao NOC do governo. Nós tivemos no Brasil também consulta, para nós tentarmos perceber as boas práticas que existem a nível do mundo. E aquilo que o Brasil nos diz, olha, há questões que não vale a pena tentarem construir leis duras no sentido de multar as empresas, mas é tendo de buscar primeiro consensos para que ele facilite a entrega dessa mesma informação. Porque a lei não pode lhes obrigar a entregarem ativos para o próprio Estado, mas tem de haver aqui uma boa vontade. Um equilíbrio. Um equilíbrio das duas partes, no sentido então de vocês conseguirem construir essa postura com harmonia e que de facto no final do dia beneficie todo o espaço cibernético angolano. Que retrato é que podemos fazer desta realidade nos últimos anos em Moçambique? O caminho tem sido um pouco semelhante ao que escutámos aqui no exemplo de Angola?
Sim, em Moçambique as TICs levam a mesma dinâmica que em todo o mundo. Talvez podia dizer que com o novo governo que tomou posse em janeiro, nós temos um novo Ministério de Transformação Digital que tem como objetivo dinamizar as tecnologias de informação e comunicação como um elemento, como um instrumento que vai ajudar o desenvolvimento do país e uma das metas é que as tecnologias tenham impacto na vida do cidadão. A nível na área de tecnologia de informação e comunicação, eu trabalho no Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação, que é o regulador. Tenho aqui colegas que trabalham no Instituto do Governo Eletrônico, que é o implementador da parte do governo. A tarefa principal do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação é regular e supervisionar. Um dos instrumentos principais que nós temos estado a implementar desde 2021, vou me concentrar na área de segurança cibernética, que é o tema desta conferência, é a nossa estratégia de segurança cibernética. Temos 25 iniciativas, talvez eu possa apontar aquelas que eu acho que são as mais relevantes. Uma das iniciativas que nós temos a implementar é o estabelecimento do Conselho Nacional de Segurança Cibernética, que É uma iniciativa muito semelhante então que vai acontecer em Angola. Exatamente. E este processo está em curso porque depende da aprovação da Lei de Segurança Cibernética, que mais tarde vou falar. Neste âmbito, como uma outra unidade de coordenação, nós implementamos já o Centro Nacional, o CICERT Nacional, que tem a tarefa de coordenar as atividades na área de segurança cibernética. Além do CICERT Nacional, estamos a implementar também uma rede nacional de CICERT, que é coordenada pelo CICERT Nacional, mas que é composta por CICERT setorial, setor de energia, setor financeiro e outros. E também temos CICERTs provinciais e CICERTs municipais e CICERTs institucionais. Neste momento temos alguns CICERTs já implementados, por exemplo, do setor de comunicações, do setor do governo, do setor da academia. Há pouco tempo também foi implementado do banco e temos 2 províncias com o CICERT. O grande desafio é, o mais depressa possível, implementar o CICERT, a rede nacional de CICERT, para facilitar a coordenação na área de segurança cibernética. Outra atividade que podemos destacar é o desenvolvimento da legislação. Quando começamos esse processo de implementação da estratégia de segurança cibernética, o nosso foco foi elaborar a Lei de Segurança Cibernética. E começamos a elaborar. Durante esse percurso, quase no fim, sentimos que o mais importante também, era muito importante também elaborar a Lei de Crimes Cibernéticos. Então, iniciamos essa tarefa de elaboração em paralelo da Lei de Segurança Cibernética e da Lei de Crimes Cibernéticos, que neste momento estão no processo de aprovação. Com o avanço da transformação digital e também o surgimento de inteligência artificial, tanto o setor privado como o setor público, sentimos a grande demanda de elaborar a Lei de Proteção de Dados. Esta lei está em elaboração e, neste momento, estamos a trabalhar com vários parceiros, uma vez que a questão de cibersegurança, a questão de dados é transversal, nós precisamos de ter revisão, precisamos ter contribuições dos outros parceiros, dos outros países. E neste momento estamos a fazer isso. A nossa meta é ter esta legislação aprovada durante este ano. E outras iniciativas, talvez que vale a pena referir,
é a questão de consciencialização da cultura de cibersegurança. Esta é uma atividade muito intensa que é feita por vários setores e a nível do INTIC nós priorizamos, temos feito webinars, temos dado cursos e também estamos a dar grande prioridade às escolas. Temos deslocado as escolas para dar, fazer consciencialização do uso de segurança cibernética, do uso das tecnologias de informação e comunicação seguro. E temos todos os outros colegas, por exemplo, o INAS está a fazer uma consciencialização massiva ao nível do governo, incluindo até ao nível dos administradores distritais. Implementamos a infraestrutura de chave pública, estamos numa fase piloto de assinatura digitais e temos casos concretos, casos de estudo, por exemplo, há alguns anos atrás, algum tempo atrás, tínhamos muita falsificação de boletins da República. As pessoas levavam um boletim já feito e modificavam e abriam um novo negócio, faziam qualquer. Então, com as assinaturas digitais, este efeito, esse tipo de crime está a reduzir, porque a imprensa nacional consegue assinar e quando há suspeita de uma falsificação, é muito fácil as autoridades, principalmente a Procuradoria-Geral da República, detectar. Talvez o último, só para dar um panorama do crescimento de crimes cibernéticos, temos tido os enabled cybercrimes, que são, por exemplo, as burlas, os fake news, né? E todos os outros crimes que normalmente aconteciam, agora aproveitam-se da tecnologia de informação e comunicação para poderem reforçar e acelerar esses crimes. E podia dizer que este é um dos grandes problemas que temos em Moçambique e como instituição ligada à cibersegurança temos grandes solicitações para poder ajudar o país, ajudar as pessoas a reduzir e a combater esses crimes. Ivandro, no caso de Angola e Moçambique falamos de países que têm mais de 30 milhões de habitantes, no caso de Cabo Verde são cerca de 600 mil habitantes. Esta diferença nas dimensões do país faz com que os desafios em Cabo Verde sejam ligeiramente diferentes daqueles que ouvimos ou há muitas semelhanças? Existem muitas semelhanças e existem também muitas iniciativas, né, que é do governo para promover a cibersegurança. Por exemplo, nós publicamos a Estratégia Nacional para a Cibersegurança em 2016, que mostra o comprometimento do governo com esta problemática e ali definimos vários pilares e vários objetivos. Inclusive, um dos objetivos estratégicos é a implementação do Centro Nacional de Cibersegurança, que infelizmente até a data não foi possível estabelecer por diversas razões. Isso, se calhar, representa um desafio para garantir um nível de cibersegurança elevado no país. Contudo, em termos de iniciativas, em termos de leis, estamos bem posicionados. Se eu fazer uma referência ao Índice Global de Cibersegurança, que é um estudo publicado pela ITU, né? Se eu fizer análise dos dois últimos estudos, o penúltimo foi publicado em 2021 e o último foi no ano passado. Então, mostra que no penúltimo estudo nós tivemos uma avaliação global de 17, numa escala de 0 a 100, e no último ano subimos para 51, que mostra um comprometimento do governo. E o ponto forte que Cabo Verde tem nesta área é em termos de legislação.
Nós já publicamos várias leis, temos leis de cibercrime, leis para cibersegurança, proteção de dados e assim por diante. Contudo, um dos maiores problemas que temos ali é nível técnico e capacidade, construção de capacidade, desenvolvimento de capacidade, dizia eu, porque apesar de várias iniciativas de formação, capacitação, ainda precisamos trabalhar muito mais ali. Por exemplo, temos agora, a nível de universidades, programas de mestrado ou pós-graduação, feita inclusive em parceria com a Universidade de Coimbra, que é tudo iniciativa com vista a melhorar o nível de cibersegurança e resiliência do país. Portanto, é uma estratégia contínua que tem vindo a ser desenvolvida ao longo dos últimos anos. Sim, é isso. Embora, pronto, a estratégia supostamente era para ser implementada em 4 anos, não foi possível, mas conseguimos implementar várias ações, principalmente a nível de legislação, campanha de sensibilização, formação, capacitação de quadros e cooperação também é um ponto forte que nós temos, principalmente por causa das convenções que nós assinamos, né? Facilita a cooperação em caso de crimes cibernéticos. Então, sim, eu diria que é similar ao que acontece ali também em Cabo Verde, apesar de termos número reduzido de população, mas estamos empenhados e engajados com elevar o nível de cibersegurança no país. Uhum. André, corrija-me se eu estiver enganado, o Centro de Processamento de Dados do Governo de Angola foi criado há um ano, em junho de 2024. Estou certo? Centro de Processamento de Dados? Não. Peço desculpa? O Centro de Processamento de Dados. Não. Então, Tem quando é que foi criado? anos. Foi criado quando? Tem mais de 12. Mais de 12 anos, ok. Eu perguntava isto porque, e foi um número que até foi avançado pelo André Pedro em fevereiro, este centro já sofreu mais de 100 mil tentativas de ataques. Estou certo? Está certo. Que tipo de ataques exatamente e como é que foram as respostas a esses ataques? Bem, na verdade nós temos uma infraestrutura que ela foi concebida no sentido, nós tivemos na verdade substituir o core todo da rede, que é por equipamento da Cisco, que eles têm autodefesa, têm autorresposta para aquilo que são as tentativas de ataque. E as tentativas de ataque elas sucedem mais nas alturas em que existem concursos públicos a serem processados dentro do data center do governo. Nós tivemos o concurso público da INE, que aconteceu agora o censo. Nós inscrevemos 450 mil pessoas em 3 dias e nessa altura está todo mundo a tentar derrubar o data center do governo por insatisfação, porque uns conseguiam se inscrever, outros não por isso. Na altura das eleições também é o outro período de pico dos ataques cibernéticos, das tentativas no caso, né? Porque elas só se consideram ataques quando eles forem bem-sucedidos. Enquanto forem tentativas, foram simplesmente tentativas de ataque que não conseguiram ser derrubados. Mas isso acho que são mal menor naquilo que é a estratégia do governo. Independentemente de nós não termos ainda essas 4 leis devidamente aprovadas, mas o setor das comunicações eletrónicas existe um livro branco que é um instrumento orientador daquilo que são as políticas do governo de Angola, de um período de 5 a 5 anos, pronto, de um período de um mandato político. E aquilo que nós temos como prioridades, fundamentalmente, porque quem ouve falar em data center do governo agora, da cloud do governo, é como se nós não tivéssemos um passado. Nós temos um passado e o primeiro data center do governo foi implementado há mais de 12 anos e que existe. E nesse mesmo período, nós decidimos então avançar com 4 projetos importantíssimos da massificação e da inclusão digital. Porque é preciso que as pessoas percebam primeiro o porquê que se faz esses investimentos e qual é o público-alvo, o fim único da utilização de todas essas infraestruturas. Então nós decidimos implementar 4 projetos importantes. Um é o chamado Angola Online, que também já existe desde 2014. O Angola Online é um projeto que consiste na instalação de pontos livres de internet em todo o país. Essa é uma iniciativa que foi começada pelo governo de Angola,
Nós, nessa altura, agora temos 21 províncias, veio de 18. Quando tínhamos 18, já estávamos nas 18 províncias, com pelo menos 2 a 3 pontos de internet livre, o que fazia um total de cerca de 180 pontos livres de internet implementados ao longo do país. E ao longo desse tempo, esse programa cresceu, o setor privado juntou-se à iniciativa do governo. Nessa altura em que nós falamos, temos cerca de mais de 600 pontos de internet gratuitos a nível nacional. Associou-se a essa iniciativa o Banco BAE, que é do setor bancário, mas de forma inteligente decidiram colocar um ponto de internet gratuito em cada agência do Banco BAE a nível nacional e em alguns largos, porque eles entendem que é uma forma de incrementar a utilização das soluções de pagamentos móveis que eles têm estado a promover a nível do país. E mais importante ainda, é o projeto Angola Digital, que consiste na instalação de centros Angola Digital, que são, na verdade, salas de informática equipadas, com 20 a 15 computadores nas escolas de ensino primário e nos lares de acolhimento de crianças. Nossa estratégia é, aqui na eternidade, começamos a afetar as crianças no sentido positivo, porque os institutos politécnicos que têm os cursos de informática, dada a escassez de empresas para acolher os alunos para o estágio, então nós pegamos esses alunos e eles passam nessas escolas de ensino primário e passam então a dar aulas aos mais novos, com a questão da sensibilização da segurança e tudo mais. Porque estamos a preparar aqui a juventude para que mais cá para frente dê menos trabalho do que temos hoje. E isso já está a acontecer em todo o país ou só em algumas províncias? Não. Isso já está a acontecer em todo o país. Nós temos agora o plano, até dezembro, afetarmos as outras províncias que acabaram de ser formadas agora. Agora só tem mais 3 províncias novas, onde também já temos o plano, temos capacitação financeira feita para implementar no mínimo 2 centros Angola Digital em cada uma dessas províncias, naturalmente acompanhado com mais 2 pontos de internet livre. E temos também o Fórum de Governança da Internet, que é gerido também diretamente pelo Infose, e aqui nós temos feito 2 questões importantes. Nós temos estado no período da manhã, no caso, temos debatido 2 a 3 temas relacionados à questão da sensibilização da utilização responsável da internet, os seus recursos derivados todos eles, e no período da tarde, dada essa documentação toda que está agora em via de aprovação, que já terminou a consulta pública, temos estado a dar treinamento sobre cibersegurança para não especialistas para todos os gestores de todas as províncias de Angola. E eu, quando falo de gestores, estamos a falar dos governadores, estamos a falar dos administradores municipais, dos diretores provinciais de energia e água, todos esses governantes do aparelho do Estado e do setor privado têm estado a beneficiar destas formações, porque nós entendemos que é bom que se construam, de facto, infraestrutura robusta, mas mais importante ainda formar quem vai fazer a utilização dessas infraestruturas todas que vão nascendo ao longo do país. E, em síntese, nós, Angola, com nossos cerca de 35 milhões de habitantes, temos o último número atualizado pelo INOCOM, temos aí na ordem de cerca de 13 milhões e meio de assinantes do serviço de internet. Por isso é um avanço bastante significativo e agora precisamos nos adequar melhor nessa questão, naturalmente, a questão da cibersegurança e nos protegermos cada vez mais. Constantino, o objetivo deste painel é também ajudar a explicar que papel é que tem havido na colaboração entre países, com Portugal, mas também entre os países do continente africano. Neste domínio, a cooperação tem sido útil em que medida? O que é que têm aprendido uns com os outros? Sim, temos aprendido muito. Talvez falando na cooperação no geral, para começar, a nossa estratégia de segurança cibernética, uma das iniciativas é o desenvolvimento de cooperação, a adesão às convenções, à ratificação de convenções. Nós temos estado a trabalhar, por exemplo, para aderir à Convenção de Budapeste, que é a Convenção da União Europeia. Fomos convidados e temos participado no comitê e temos que cumprir alguns requisitos para podermos aderir à Convenção. Um dos requisitos é ter uma legislação adequada e pensamos com a assinatura dessa legislação podemos estar a condição de aderir e beneficiarmos da cooperação, da obtenção de provas eletrônicas da linha 24/7 e outros recursos. E também trabalhamos
na elaboração, nas discussões da Convenção das Nações Unidas, que foi recentemente aprovada, e estamos, nesse momento, a fazer diligência interna para que o país possa assinar em outubro, em Hanoi, quando for assinado. Em relação aos países africanos, nós ratificamos a Convenção da União Africana sobre crimes cibernéticos e proteção de dados, e tem sido um instrumento muito útil enquanto nós não temos a nossa lei de proteção de dados. Temos estado a guiar-nos com esses instrumentos para as pessoas que querem orientação em relação, por exemplo, à exportação de dados e aos levantamentos. Temos uma cooperação muito próxima com Portugal. O Centro Nacional de Segurança Cibernética é uma das instituições que tem dado muito apoio, incluindo treinamento. O nosso CICERT beneficiou bastante na fase inicial agora da cooperação que nós temos com Portugal, incluindo a instalação de ferramentas, que estamos a usar nesse momento, e temos estado, por exemplo, a fazer outras atividades que têm como objetivo a capacitação de recursos humanos. E estamos aqui no âmbito dessa capacitação. No ano passado fizemos exercício, né, de cibersegurança na área de energia, Portugal, Cabo Verde, Angola, e isto serviu bastante para capacitar, preparar os nossos recursos humanos. Temos estado a trabalhar também com Angola. A nossa lei de crimes cibernéticos beneficiou do apoio de Cabo Verde. Uma das especialistas ajudou e também serviu. Sempre que temos estes instrumentos, nós mandamos para os países falantes de língua oficial portuguesa para poderem fazer a revisão e darem-nos aconselhamento como é que podemos melhorar e também harmonizarmos os instrumentos. A língua tem sido muito importante. Sempre que nos encontramos, pedimos, por exemplo, os instrumentos que nós não temos e que um dos países tem, pedimos para nos passar e nós, com base nesses instrumentos. Hoje tivemos uma reunião e nessa reunião uma das coisas que acordamos é reforçar esta cooperação, por mais que seja informal, mas temos que sempre nos encontrar, sempre que for possível, talvez uma vez por ano, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde ou noutro país e em Portugal. Já percebemos que há aqui uma colaboração entre os vários países. Falou há pouco também, creio que, de um projeto de colaboração com a Universidade de Coimbra. Portanto, é um exemplo também de colaboração com a Academia Portuguesa. Que mais projetos é que têm também tido o contributo de Cabo Verde na colaboração na lusofonia? Pronto, sim, além desta parte da formação académica, né? Também a parte de transferência de conhecimento ou capacitação no exercício que nós fizemos de tabletop, na simulação, né, de ataques para infraestruturas de energia. Nós temos estado a trabalhar com várias empresas portuguesas que com frequência realizam workshop, né, a nível de cibersegurança no país. Podemos ir, se me permite interrompê-lo, podemos ir talvez para o ajudar também, esse exercício que fizeram, a conclusões é que chegaram, que fragilidades é que identificaram e que soluções é que encontraram para ajudar a resolver essas fragilidades? Que problemas? Sim. Pronto, o exercício foi importante. Primeiro, porque acho que foi o primeiro exercício conjunto de simulação. Peço desculpa, vamos só fazer aqui uma interrupção para o nosso convidado sair, porque tem mesmo de atender uma chamada importante, mas pode continuar o seu raciocínio. Sim, peço desculpa. O exercício foi
permitiu identificar várias fragilidades a nível, por exemplo, da comunicação. Um dos principais problemas identificados é a comunicação, porque foram várias equipas, né, que estiveram a participar nesse exercício de simulação. Inicialmente, né, não estavam a partilhar as informações. Tiveram ilhas, né, a tentar resolver o problema individual, mas sabemos que para a resolução de problemas de cibersegurança, a cooperação, a comunicação é algo de extrema importância. E também revelou que o exercício traz vantagens de melhor preparar os profissionais para melhor lidar com situações de ciberataque e, pronto, as recomendações era de continuar com mais exercícios do género. Temos mais cooperações, mas a nível pronto, o colega falou da parte da legislação, com outros países da Europa, temos mais projetos, por exemplo, no estabelecimento de SOC, inclusive tivemos com a cooperação luxemburguesa, né, a implementar, a trabalhar na definição de SOC, CSIRT sectorial, e assim, e também com vários outros países na África. Realizamos com frequência workshops de formação de capacitação em cibersegurança. E por contextualizar só esta saída do André, sabemos que tem cargos de responsabilidade, por isso é perfeitamente normal que, tendo em conta que estamos a falar de uma área tão sensível, que possa haver situações imprevistas e por isso precisam de respostas imediatas e, portanto, está explicada esta saída também repentina. Espero que esteja tudo bem, não haja nenhuma crise a acontecer. Não. Muito bem. Estávamos a falar da cooperação, já percebemos que uma das dimensões nas quais os três países que temos aqui representados estão a apostar é reforçar a legislação. Nós em Portugal estamos numa altura em que estamos também a mudar a legislação que existe, na medida em que estamos a transpor uma diretiva europeia que prevê regras mais apertadas, sanções mais pesadas. No caso de Angola, as mudanças legislativas que estão a ser feitas passam também um bocadinho por seguir esta estratégia? Bem, com certeza, eu acho que nós, na verdade, estamos agora a escrever leis específicas focacionadas à questão da cibersegurança. Temos leis genéricas, né? Escrita por juristas, né? sem consulta dos engenheiros. Agora temos uma lei mais adequada e mais vocacionada a isso. Mas ainda na questão da... Peço desculpa por interrompê-lo. Consegue só baixar um bocadinho o microfone? Exatamente, creio que assim o vamos conseguir ouvir melhor. Ainda assim, na questão da cooperação internacional, que foi a pergunta que fez antes de termos levantado, nós temos estado a trabalhar com o .pt. Nós tivemos o nosso domínio, no fundo, a portar-se igual a um subdomínio do .pt durante muitos anos. Só julho do ano passado, e com apoio do .pt, temos a doutora Marta e o Eduardo, que no fundo o Eduardo era o diretor técnico para o DNS.o, que é da Angola, e nós, eu era então gestor administrativo do .o. Nessa altura nós já conseguimos fazer a transferência total da raiz do domínio.o para Angola, com a perfeita colaboração aqui com o .pt. Dizer que então essa questão da colaboração internacional, e fundamentalmente com Portugal, tem servido de muito. E o ano passado nós tivemos a primeira iniciativa do Fórum Nacional de Cibersegurança, em que teve presente o coordenador daquele Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal. Por isso tem havido aqui uma colaboração bastante grande e nesta altura houve uma assinatura do memorando também com uma empresa portuguesa no sentido de nos auxiliar então a fazer a implementação da Academia Nacional de Cibersegurança. Por isso acho que essa troca de experiência tem servido bastante. E a questão do CSIRT, nós temos estado a estreitar relações com o Brasil, foi ali onde nos bebemos bastante experiência naquilo que hoje são as leis que foram à consulta pública, que serão aprovadas em Conselho de Ministros. Tivemos então essa colaboração, quer de Portugal, quer do Brasil. Por isso tem servido de bastante ajuda para aquilo que é a nova forma de ser e de estar, fundamentalmente a questão ligada às tecnologias.
O Constantino teve a oportunidade de referir duas grandes leis que, se tudo correr bem, deverão ser aprovadas este ano. É pelo menos essa a vossa expectativa. A partir do momento em que estas leis forem aprovadas e estiverem em vigor, o que é que esperam que isso mude na resposta que o Estado moçambicano pode dar a esta temática? Sim. No relatório deste ano, que foi agora em março, da Procuradoria-Geral, um dos elementos que aponta como desafio na criminalização dos perpetradores na área de segurança cibernética é a falta de uma lei de crimes cibernéticos. A nossa expectativa é, com a aprovação da lei de crimes cibernéticos, primeiro nós vamos trazer todos os elementos que estão espalhados em várias leis, em vários instrumentos legislativos sobre a segurança cibernética, crime cibernético, num único instrumento que vai facilitar aos juízes ou ao pessoal da justiça usar. Então, com esse instrumento, com a lei de crime cibernético, nós vamos ter um instrumento para julgar e condenar as pessoas que praticam atos criminosos usando as tecnologias de informação e comunicação. Sejam eles crimes puros na área de segurança de crimes cibernéticos, ou sejam eles crimes habilitados com tecnologia de informação e comunicação. Este é um dos resultados. O segundo resultado é que temos aspectos de cooperação na lei de crimes cibernéticos. E esses aspectos de cooperação também vão influenciar o combate a crimes cibernéticos. Por exemplo, como estava a dizer na apresentação de ontem, para o caso de Moçambique, a maior parte dos provedores das redes sociais estão fora. Muita gente usa Gmail, usa Facebook e outras plataformas. E um dos grandes problemas que nós temos é como é que nós podemos obter provas para poder julgar e incriminar esses perpetradores da lei. Então, com a adesão ou a assinatura dos instrumentos internacionais, já trazem elementos de cooperação, de obtenção de provas eletrônicas, até de ajuda mútua. Então, para nós, vai ser um grande salto no ponto de vista do combate a crimes cibernéticos, principalmente porque consideramos também, como é constatado todo mundo, o crime cibernético não é isolado, é transfronteiriço. Em relação à lei de segurança cibernética, vamos ter diretrizes que vão orientar os principais atores, o setor privado, o CICIRT e outras empresas que lidam com infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação para seguir e reduzir a sua vulnerabilidade. E a lei de proteção de dados, naturalmente, vai trazer diretrizes que possam aumentar a segurança das pessoas para poderem utilizar as tecnologias de informação e comunicação, darem os seus dados e usarem com confiança. E pensamos que isso vai promover bastante as aplicações, vai promover o desenvolvimento e vai promover até a inovação na área de tecnologia de informação e comunicação. Muito bem. O nosso cronómetro diz-nos que o tempo está quase a terminar, por isso vou a uma última ronda pelos três, 1 minuto a cada para notas finais. Ivandro, comece por si. Para dizer que a cibersegurança não é uma questão técnica, já se disse isso por aqui, e a cooperação vai ser algo muito importante para que possamos aumentar ou melhorar o nível de cibersegurança ou resiliência na nossa comunidade lusófona e temos a vantagem de partilharmos a língua, a cultura e a história. Podemos tirar muitas vantagens com isso para ser mais resiliente ou mais forte, seguro. Obrigado. André, notas finais também? Bem, notas finais, na verdade era para dizer aqui ao auditório que
há oportunidades, no fundo, há oportunidade para investir nesse setor em Angola. Nós temos aqui as leis a serem aprovadas, mas há um conjunto de infraestruturas que precisam, nascer, e convidamos aqui os empresários portugueses do segmento das telecomunicações que podem naturalmente, até podem nos contactar, podem contactar aqui a organização do evento e terem nossos contactos, porque há um conjunto de projetos que precisam ser implementados, que há aqui a oportunidade das pessoas poderem fazer investimentos diretos nessas infraestruturas tecnológicas em Angola. E dizer que, para além do, eu me esquecendo de nós, a coisa de 5 anos, mais ou menos 6, nós conseguimos implementar a Agência Nacional de Proteção de Dados, por isso não andamos assim tão desprotegidos com relação a essa questão da segurança da informação dos nossos concidadãos. Fica essa nota também, Constantino, para terminar. Sim, para terminar, diria que, além dos mecanismos técnicos, eu acho que muito importante, a nível de ZOFA, potenciarmos a capacitação dos nossos quadros da área de segurança cibernética, são muito escassos, né? E também potenciar a cooperação, de modo que, em conjunto, possamos combater os crimes cibernéticos a todos os níveis. E como último comentário, considero muito importante a consciencialização a todos os níveis, da área técnica até utilizadores. Obrigado. Muito obrigado, André Pedro, Constantino Sotomane, Ivandro Lopes, obrigado. Obrigado por terem vindo a Portugal. Boa viagem de regresso aos vossos países. Um aplauso para os nossos convidados. Obrigado. Muito obrigado. Concluído então este painel, é a altura de avançarmos para o último momento deste dia. Muito obrigado. E para encerrarmos o dia, vamos debater a proteção das infraestruturas críticas. Especial atenção para a diretiva sobre a resiliência de entidades críticas, a diretiva SER, e o decreto-lei que transpõe esta diretiva para a legislação nacional. São nossos convidados neste painel João Pestana, desempenha funções no gabinete da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, agora na área da proteção e resiliência de infraestruturas críticas. Seja bem-vindo, boa tarde. É também nosso convidado João Beleza Vaz, diretor da delegação da ANACOM, nos Açores, e, entre outros papéis, presidente da Comissão de Planeamento de Emergência das Comunicações. Boa tarde também, Obrigado. Seja bem-vindo. Ainda nosso convidado José Oliveira, vice-presidente do Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência. Boa tarde também, bem-vindo. E é nosso convidado, mais uma vez, neste segundo dia da CIDEIS, Rui Pereira, consultor no Núcleo de Apoio ao Coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Boa tarde também, novamente. É seguidos, não é? Pois, se calhar. Podem sentar-se como acharem melhor, eu vou acabar por inverter aqui a ordem dos lugares, peço desde já desculpa aos meus colegas da realização, mas creio que desta forma a conversa poderá fluir de uma forma mais fluida, passa a redundância. Ainda assim, agora vou começar pelo Rui Pereira, para percebermos, para começo de conversa, exatamente que legislação é esta. Em concreto, falamos do Decreto-Lei número 22 de 2025, 19 de março, um decreto-lei que transpõe para a legislação nacional a diretiva da União Europeia relativa à identificação, designação e reforço de entidades críticas. Com este decreto-lei, o que é que muda exatamente? Eu diria este decreto-lei, sobretudo para aquilo que diz respeito às infraestruturas digitais, traz uma enorme inovação. Traz várias, mas há uma principal que tem a ver com o âmbito de aplicação. Até há pouco tempo nós não tínhamos propriamente dito infraestruturas críticas, e é muito importante, acho que, referir isto e repetir isto com alguma atenção, porque este erro é muito comum, começarmos a falar de infraestruturas críticas que não o são. Eu lembro de uma vez ter tido uma chamada com alguém que fazia parte do Conselho de Administração de uma gestão de resíduos de água, e ele insistia que, eu perguntava-lhe, mas vocês foram designados como infraestrutura crítica? Ele disse, sim, mas obviamente o trabalho que nós fazemos, os nossos serviços são críticos. O sentido que ele utilizava de críticos é o sentido de eu sei que o trabalho que eu faço é extremamente importante para a sociedade e para a economia.
Isso não quer dizer que, do ponto de vista formal, jurídico e chato, o serviço que ele faça seja realmente crítico. Porquê? Porque a lista, lá está, tem que ver com uma determinada abrangência, com a legislação que está em vigor. O que traz esta transposição da diretiva SER, que foi transposta antes da diretiva NIS 2 em Portugal, mas que a complementa de uma determinada forma, e podemos falar sobre isso eventualmente, é o facto de as infraestruturas digitais aparecerem, pelo menos eu falo aqui das infraestruturas digitais, estou aqui um bocadinho representando como o setor da Comissão de Planeamento de Emergência da Cibersegurança, que é responsável, então, mais por esta parte das infraestruturas digitais, retirando a parte das comunicações. As comunicações depois ficam ali com o comandante João Beleza Vaz. O que acontece é que realmente, pela primeira vez, vamos ter infraestruturas críticas no setor das infraestruturas digitais, abrangendo, para vos dar uma ideia, pontos de troca de tráfego, tudo que é CDNs, Content Delivery Networks, os centros de dados e por aí fora. Até à data, nós não tínhamos infraestruturas críticas do ponto de vista formal nestes serviços. Este pode ser, se calhar, uma diferença importante a assinalar. É uma diferença a assinalar, João Pestana. O objetivo também aqui neste painel é também explicar um bocadinho qual é o papel das várias entidades aqui representadas. No caso da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, são várias as competências que estão especificadas neste decreto-de-lei, que estão explicadas no artigo 5º desse decreto-de-lei. Que competências são essas exatamente? Bom, boa tarde a todos. Começar por agradecer o convite. As competências são vastas. No fundo, o diploma divide praticamente todas as competências da administração entre o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência e a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, cabendo à primeira entidade que referi todo o processo de identificação e designação de infraestruturas e agora entidades críticas, e depois ao Secretário-Geral os aspectos de resiliência, que envolvem a planificação de segurança, e aqui falamos do safety e do security, envolvem a articulação com o Centro Nacional de Cibersegurança, prevista agora nesta legislação, que nós não tínhamos anteriormente. É preciso referir que o Decreto-Lei 62/2011, que antecede, e a diretiva anterior, portanto, à diretiva 2557/2022, foi criada num contexto de ameaças físicas de terrorismo. E nesse contexto não há uma única referência nessa diretiva, que é de 2008, e depois no diploma legal que a transpôs em 2011, não há uma única referência à cibersegurança. Não era uma preocupação a cibersegurança em 2008. Eram sim os atentados terroristas, como tivemos em larga escala, na Europa, mas também nos Estados Unidos. E o mundo mudou muito de lá para cá e, portanto, hoje a dimensão da ameaça ciber é até mais evidente e mais, digamos, cotidiana do que qualquer outra dimensão de ameaça hostil. E, portanto, há essa alteração significativa. A legislação relacionada com a cibersegurança foi aparecendo, mas foi aparecendo de uma forma em que não havia qualquer ponte, qualquer tipo de articulação com a parte física, ou havia pouco, era insuficiente. Portanto, estas duas diretivas agora que nascem, criam essas pontes e criam esses entendimentos. E o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, uma das atribuições que tem é, de facto, conseguir articular-se com o Centro Nacional de Cibersegurança para que haja efetivamente uma proteção e uma resiliência holística integrada na componente ciber e na componente física, seja no domínio das sabotagens, das ameaças híbridas, seja no domínio, por exemplo, do safety, que é particularmente importante. Dito isto, são atribuições da Secretária-Geral propor ao Conselho de Ministros e coordenar a realização de uma avaliação nacional de risco. É um trabalho que está em curso agora, neste momento. Começou há cerca de 2 meses e foi criado um formulário com um conjunto de questões distribuídas por todas as entidades setoriais e com essas respostas pretendemos então começar a configurar esta avaliação nacional de risco. Entenda-se, avaliação nacional de risco de entidades críticas, de serviços essenciais.
Portanto, é um aspecto importante, são 66 serviços essenciais divididos em vários setores que têm que ser avaliados um a um. E este trabalho, que se pretende que finde até ao final do ano, porque efetivamente tem que estar publicado em janeiro de 2017, através de uma resolução do Conselho de Ministros, este trabalho fará o kick-off para depois os outros planos de resiliência, planos de proteção e, mais importante que tudo, a própria identificação de entidades críticas. João Beleza Vaz, em Portugal, falar de entidades críticas no âmbito da ANACOM é falar dos operadores de comunicações eletrónicas e também dos serviços postais. Com esta nova legislação, a que novas regras é que estes dois grupos de operadores ficam sujeitos? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria vou-lhe diretamente a seguir à resposta, mas gostaria de fazer só aqui um introito e complementar aqui também a ideia do Rui. A transposição da Diretiva SER traz uma coisa que é consistência num conjunto de diplomas que estavam dispersos e, como foram promulgados em tempos distintos, criavam aqui algumas lacunas nas abordagens que nós tínhamos. Esta transposição da Diretiva SER, de alguma forma, cria alguma lógica na forma de atuação intersetorial, criando, primeiramente, uma avaliação de riscos, depois uma estratégia das entidades que venham a ser consideradas como críticas, e esta sequência lógica, de alguma forma, traz muita sistematização. Porque atualmente o setor de comunicações, que não tem infraestruturas designadas críticas, baseia-se num regulamento. A segurança deste setor é com base num regulamento da ANACOM 303, que impõe um conjunto de obrigações em termos de segurança. Só que as avaliações de risco que antecedem qualquer plano de segurança ou plano de resiliência que lhes é exigido são feitas pelos próprios operadores. E, portanto, há aqui uma mudança claramente de paradigma, que atualmente são um conjunto de entidades que fazem uma avaliação de risco nacional, sobre a qual depois pendem um conjunto de entidades críticas e estratégias para, de alguma forma, mitigar os riscos que forem identificados. Relativamente, uma das coisas que também se considera muito importante, que, de alguma forma, esta transposição da Diretiva SER faz... Eu, se calhar, já lhe estou a responder a perguntas que têm aí mais à frente, mas, de alguma forma... o debate é mesmo assim, é para ser dinâmico. É debate, não é? De alguma forma também facilita, porque o setor facilita e harmoniza com a futura transposição da NIS 2, que de alguma forma já foi feito algum trabalho para evitar sobreposição de tarefas e uma sobreposição de atividades que, de alguma forma, são estorvos administrativos, quer antes, quer durante este tipo de incidentes. E relativamente ao setor postal, é um setor que é sempre remetido para segundo plano quando se pensa em questões de emergência, não é? Primeiramente pensa-se na conectividade, mas na realidade com esta transposição desta diretiva e também alinhado ali com as orientações de uma futura transposição da NIS 2, já o plano postal já é colocado aqui em cima da mesa. Portanto, estamos perante algo que vai ser desafiante, quer pelos timings, mas também estamos perante um decreto-lei que, de alguma forma, traz alguma sistematização da forma como as coisas são feitas e metem à mesma mesa um conjunto de entidades que são fundamentais para trazer alguma coisa coerente. Entidades, também o Conselho Nacional de Planeamento Civil e de Emergência, órgão do qual o José Oliveira é vice-presidente. Este órgão tem também um papel relevante, é isso que está explicado no artigo 4º deste decreto-lei. Que critérios é que são tidos em conta na identificação e na designação das entidades críticas? No fundo, eu diria, é o grande papel do Conselho Nacional. Bom, muito boa tarde e obrigado pelo convite mais uma vez. Portanto, o Conselho de facto tem essa competência como refere. A nossa legislação tem uma especificidade que possivelmente outros diplomas de outros países não têm quando transpuseram a diretiva, porque a diretiva não obriga a isso, e que diz que existem, digamos, entidades setoriais e, portanto, o papel das comissões, nomeadamente das duas comissões das comunicações e CIBA, é também esse enquanto entidades setoriais.
e o que a nossa legislação diz é que compete a essas entidades setoriais, digamos, densificar os critérios que estão espelhados no decreto-lei e propor ao Conselho, digamos, a densificação desses critérios, adaptando-os ao seu setor. Isto porquê? Porque os setores têm todas as suas especificidades e, portanto, o que se perspectiva em termos de abordagem metodológica é que haja essa especificidade de alguns critérios e de alguns patamares ou limiares para alguns critérios quando são, por exemplo, de natureza quantitativa e, portanto, cabe ao Conselho depois apreciar esses critérios e a densificação desses critérios, aprová-los. Após a aprovação, então sim, são encontradas as entidades críticas ou as infraestruturas críticas e as suas infraestruturas críticas que obedecem precisamente a essa lista. Esta informação, em termos gerais, é uma informação, digamos, reservada ou pelo menos que tem um caráter sensível e em muitos casos pode vir mesmo a ser classificada como reservada, dependendo das decisões que ainda serão tomadas nesse âmbito. Mas, quer dizer, respondendo muito diretamente à questão dos critérios, é um pouco isto. Portanto, os critérios que foram, o artigo que transpõe os critérios é em grande parte idêntico ao que estava expresso também na diretiva e, portanto, aí não se foi muito mais longe, deixando precisamente para essa densificação por parte dos setores. Por outro lado, depois há pormenores, obviamente, que têm a ver também com as decisões que cada Estado-membro toma. Por exemplo, a questão da aplicação dos critérios, basta que obedeça a um critério ou a 2 subcritérios, ou etc., e por ordem da própria aplicação dos critérios, são, por exemplo, depois, digamos, decisões que o Conselho tomará quando tiver que se confrontar concretamente com este processo um pouco mais à frente no tempo. Rui Pereira, eu diria que a diretiva de que falamos aqui neste debate pode ser menos familiar do que uma outra diretiva que muito tem dominado estes 2 dias da CIDES, a diretiva NIS 2. Que semelhanças, que diferenças é que há? Não há aqui o risco de haver um bocadinho a sobreposição de competências, de responsabilidades? A própria interação, o facto de elas terem sido aprovadas ao mesmo tempo, significa que, e isso fica patente à leitura de cada uma das diretivas, que eu não recomendo, a não ser que estejam com insónias muito fortes, façam-no apenas no contexto profissional e apenas se necessário. Não, tirando a brincadeira. De facto, o que acontece, esta interação entre as infraestruturas críticas e a NIS 2 vai acontecer da seguinte forma. Naquilo que é o setor das infraestruturas digitais, a diretiva NIS 2 deixa muito claro que todas aquelas que forem designadas como entidades críticas são automaticamente entidades essenciais na diretiva NIS 2 e têm que cumprir com obrigações correspondentes. Pode acontecer que, pelos critérios de entidades essenciais, elas já teriam de qualquer forma de os cumprir, mas no caso não o seja, porque o critério pode ser demasiado, é um critério objetivo, sobretudo aquele que diz respeito ao tamanho da entidade e ao setor onde presta serviços, pode acontecer que ela não seja essencial e que seja apenas crítica. Mas a partir do momento em que ela é designada como crítica, então aí, no chapéu da NIS 2, passa a ter que cumprir com as medidas de cibersegurança correspondentes. A parte da supervisão, aqui também, de alguma forma, já existe uma distribuição, que em Portugal, obviamente, já se fazia de alguma forma isto, enquanto o Centro Nacional de Cibersegurança tem que trabalhar em conjunto também com o Sistema de Segurança Interna para fazer este tipo de supervisão. E também, se falarmos das notificações, isto também é muito importante, quer dizer, evitar ao máximo que haja uma espécie de burnout de notificações, né, daquela situação muito estranha para quem vê de fora, que é, a casa está a arder e estão-nos a pedir para enviar papéis para ali, para lá. Estas notificações são importantes por várias razões, mas é preciso ter algum peso e medida naquilo que é pedido e, neste caso, só seria necessária uma notificação neste caso, para o CNCS, no caso das infraestruturas digitais. O que quer dizer que grande parte da diretiva SER, no caso das infraestruturas digitais, não se aplica. Porquê? Porque se aplica já a NIS 2. Este é
nesta parte. uma No setor diferença. bancário também há, no setor da finança também há as suas, tem o regulamento de DORA, mas já ouvimos falar sobre isso aqui hoje. Pronto, esta articulação, ela parece-me clara a nível da legislação europeia e a nível nacional também penso que fica claro quem é que faz o quê e que medidas é que têm que ser aplicadas. Obviamente depois na prática vão aparecer dificuldades como qualquer aplicação de um texto jurídico, naturalmente. Falávamos de fiscalização, essa é precisamente uma das competências do Sistema de Segurança Interna neste domínio, precisamente assegurar as competências de fiscalização e de aplicação das sanções que estão previstas no Decreto-Lei aqui em causa. Falávamos da NIS 2, prevê sanções mais pesadas. No caso desta diretiva que falamos agora, podemos também antecipar sanções mais pesadas, uma regulação mais exigente? Bom, a nossa experiência com dois setores, energia e transportes, é uma experiência, porque era da anterior diretiva, é uma experiência muito positiva e de grande compromisso das entidades e os operadores destes setores no cumprimento das suas obrigações. Não havia penalizações na anterior legislação e mesmo que tivesse havido, elas nunca teria sido instruído um processo porque efetivamente houve uma preocupação dos operadores e uma compreensão da importância e uma consciencialização da importância do cumprimento da diretiva e da nossa legislação. Agora passamos de 2 para 12 setores e com realidades muito distintas e capacidades de resposta muito distintas. E, portanto, é necessário, de facto, haver um quadro legal que permita, nos casos, enfim, mais de reiterado incumprimento, pressionar e garantir que existe uma maior preocupação. Muito francamente, não me parece que na prática a prática vá ser de uma grande litigância, não nos parece, até porque o cumprimento das medidas está ao alcance de medidas como designar um agente de ligação de segurança, são coisas simples, são diligências simples, administrativas. Portanto, notificações quando há incidentes e nesse sentido vamos procurar encontrar uma solução única, como referiu o Rui, uma solução única que permita que uma única notificação de um incidente ou de uma perturbação de um serviço essencial seja canalizada para os vários stakeholders da administração que têm relativamente aos quais existe dever de reporte. A diretiva de facto impõe às entidades críticas um conjunto de obrigações, mas também impõe à administração o dever de criar mecanismos que pesem, que façam com que o fardo seja o menor possível. E isso tem que ser uma preocupação nossa. Creio que pode haver algumas dificuldades, alguns desafios naquilo que é a supervisão, a fiscalização. Bom, por um lado é a quantidade, não é? Vamos ter muitas entidades críticas, o universo vai-se alargar substantivamente, a diversidade é muito grande. É certo que também há aqui uma peça que é importante, que são as entidades setoriais, em particular os reguladores, que têm também eles, na maior parte das vezes, capacidades e competências de supervisão. E se essa supervisão for feita e se os seus próprios regulamentos, e isto acontece muito, por exemplo, no setor da aviação civil, por exemplo, todos conhecemos, é um setor cujas medidas de segurança todos nós conhecemos, quando passamos no aeroporto, são setores altamente regulados, em que as exigências da diretiva SER não vão ser superiores às exigências setoriais que já existem. E, portanto, nesses casos, eu diria que operadores desse setor vão sentir pouco aquilo que são as exigências acrescidas da diretiva SER. Por outro lado, vamos ter operadores e setores onde a cultura de segurança não está tão robustecida e tão madura, e nesses casos, sim, vamos ter que fazer um esforço e um trabalho junto dos operadores, de apoiá-los, para que consigam atingir patamares de resiliência que sejam compatíveis com aquilo que de facto são as ameaças de hoje, que são
diferentes daquilo que eram há uns anos, e infelizmente, mas é uma realidade com a qual a Europa, de uma forma geral, e Portugal em particular, tem que se preparar. João Beleza Vaz, enquanto Presidente da Comissão de Planeamento de Emergência das Comunicações, tem também aqui um papel de representação internacional do Sistema Nacional das Comunicações. Desse ponto de vista, comparando Portugal com os demais países europeus, que comparação é que podemos fazer no que toca ao tema deste debate? Estamos em linha? Estamos atrasados? Há muitas diferenças? Eu diria que estamos em linha. Onde nós eventualmente não podemos ainda não estar em linha é relativamente a toda uma articulação que diga ao setor o que é que pretende. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é, se nacionalmente tivermos uma avaliação de risco onde todos os planos de segurança e de resiliência possam basear, isso claramente mete-nos todos os operadores alinhados. Agora, em termos de, se olharmos para o setor e compararmos isoladamente o setor, posso dizer que o setor está, a nossa percepção que o setor está em linha com os restantes países da Europa, inclusive também com os países, os aliados da NATO. Claro que existe, porque as vulnerabilidades de um país acabam por ser as vulnerabilidades de outro país. Por exemplo, eu posso trazer aqui à colação a questão de questões que muitas vezes não estão a ser vistas, e os países todos têm preocupações, e os próprios setores em todos os países têm alguma dificuldade em abordar, que é o sincronismo das redes. Por exemplo, este é um desafio para todos os países, que é o sincronismo das redes. As redes e a conectividade precisam de sincronismo, e maioritariamente este sincronismo advém das constelações PNT, as constelações GPS, vulgarmente designadas por GPS. E este é uma vulnerabilidade transversal a todo o setor e a todos os países, que tem que ser abordado de uma forma igual, até porque somos um país aliado da NATO e que fazemos parte do Comitê de Resiliência também da NATO. O que é que acontece? Nós, se elencarmos isto como um risco, estou certo que os planos vão de alguma forma mitigar esta vulnerabilidade. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, o nosso setor está em linha com o que melhor se faz nos restantes países da Europa. José Oliveira, no caso da NIS 2, é também uma ideia que temos sublinhado. O número de entidades fiscalizadas irá aumentar também de forma muito substancial. No que toca a esta diretiva em concreto, podemos também antecipar, não sei que esse trabalho de identificação ainda está a ser e vai ser feito, portanto não haverá conclusões ainda nesse sentido, mas também será um trabalho mais exigente na medida em que serão mais entidades ainda para fiscalizar? Bom, se entendi a sua pergunta, estava a falar da diretiva NIS 2, não é? Estava a dizer que no caso da NIS 2 vai aumentar de forma substancial. Sim, Aqui podemos também prever que isso vai acontecer? Quer dizer, nós, como já foi dito pelo João Pestana, nós só tínhamos 2 setores com infraestruturas críticas identificadas. E, portanto, quando passamos agora para 12, vamos ter certamente um número maior de infraestruturas críticas, o que não quer dizer que nos setores já existentes elas aumentem, e obviamente saberemos que nos setores onde não havia antes infraestruturas críticas, alguns vão ter, por força das características próprias desses setores, vão ter mais infraestruturas do que outros, ou entidades críticas do que outros. Portanto, isso tem a ver com as próprias especificidades de cada setor. O que nós tentaremos fazer enquanto Conselho e também em articulação com as entidades setoriais é garantir, digamos, que há uma exigência nos critérios, também em termos da dimensão, ou seja, precisamente dos efeitos da perturbação significativa em termos da disrupção das entidades ou das infraestruturas. Para quê? Para que se tenha em conta, de facto, essa dimensão na classificação ou na identificação, e não caiamos no risco
de considerarmos que todas as infraestruturas são críticas, ou quase todas as infraestruturas são críticas, isso na prática não responderia às necessidades e ao que está por trás da criação de um diploma destes, não é? Que é proteger o que é efetivamente crítico, mesmo ao nível até do próprio Estado, mesmo ao nível das próprias forças de segurança, em caso de necessidade, ou até dos bombeiros, o que seja. Portanto, há uma criticidade de nível nacional que tem que, digamos, de larga escala, que não pode ser esquecida. Isto para dizer que, enfim, temos a expectativa que haja uma lista consentânea com a nossa realidade, inclusive até quando comparada com outros países europeus que já têm infraestruturas críticas nestes setores identificados há algum tempo. Rui Pereira, olhemos então para a linha do tempo. Sabemos que até 2026 terá de estar definida a Estratégia Nacional de Resiliência e Avaliação Nacional de Risco, sendo que a designação das entidades críticas deve estar concluída até julho de 2026. Em que pé é que estamos exatamente nesta altura? No caso da NIS 2, Portugal e outros países europeus falharam o prazo. É expectável que isso venha a acontecer também aqui? A transposição, pelo menos da diretiva da SER, já está feita em Portugal, o que já nos permite trabalhar com uma base, pelo menos jurídica, sólida. O que acontece agora é nós estamos a continuar um trabalho que já vinha de trás, porque, ao fim e ao cabo, apesar de o setor das infraestruturas digitais só agora estar representado, digamos, no âmbito das infraestruturas críticas, o ano passado nós já começávamos o processo de identificação já a olhar para esses setores. Esse trabalho tem que ser feito em paralelo, ao mesmo tempo que se constrói uma visão que permita, em caso de algum incidente, que tenha um apagão, onde haja realmente uns efeitos em cascata de um setor para o outro, para que esses planos de resposta e de emergência também estejam preparados. Ou seja, aqui realmente pelo menos uma dupla vertente de avançar através da construção destes planos setoriais, que depois devem estar integrados e em linha com a Avaliação Nacional de Risco, mais a identificação destas entidades. Estes 3 planos estão a correr ao mesmo tempo, o que mostra alguma capacidade de trabalho, penso eu, da nossa parte, apesar de, obviamente, os recursos serem sempre limitados, mas ao mesmo tempo, sendo realistas, obviamente, mas ao mesmo tempo traz aqui uma dificuldade acrescida, que é, de facto, temos que estar muito coordenados e muito sincronizados, que é para que, por exemplo, com a identificação das infraestruturas críticas no setor, a mais-valia da SER em relação a isto, ter mais setores, é também o facto de termos uma visão muito melhor de como é que um setor pode afetar outro e os planos integrarem essa visão de conjunto, digamos, essa visão mais holística, para utilizar o termo da arte, sobre o impacto e a resposta que se tem que dar a uma situação deste género. Isto é de facto uma tarefa altamente complexa, mas que, enfim, nós estamos todos a tentar fazer o nosso melhor para que todos estes passos sejam cumpridos e, obviamente, que a designação seja feita no próximo ano, que os planos estejam preparados, planos que devem ser compreensíveis para pessoas que nem sequer necessariamente saibam o que é um CDN, quer dizer, que não sabem o que é um ponto troca-tráfego. São planos que têm que ser acionáveis, têm que estar escritos numa linguagem acionável para pessoas que não conhecem necessariamente o setor. Só para dar uma ideia do bocadinho da complexidade, apesar de haver esta cronologia, dos trabalhos que está a ser feito, da complexidade que é fazer, digamos, a identificação, a construção dos planos e a realização da avaliação nacional. João Pereira, já percebemos, João Pestana, aliás, peço desculpa, e são muitos bons neste painel, portanto também não é fácil não me enganar nos nomes. João Pestana, peço desculpa pela incorreção. Já percebemos que este é um trabalho exigente, que exige coordenação entre as várias entidades. Concorda que estamos no bom caminho, estamos num bom ritmo? No bom caminho estamos no ritmo que conseguimos, realmente é uma maratona. Eu não vou esconder que se tivéssemos mais gente para trabalhar nisto, todos ficaríamos mais descansados. É uma realidade, os nossos serviços todos têm limitações. E pronto, e estamos a trabalhar, e também há aqui um aspecto que é o que nós coordenamos o trabalho que outras entidades que colaboram têm também que nos ajudar a fazer. A Avaliação Nacional de Risco é disso, bom exemplo.
E neste momento que estamos a falar, várias entidades estão a preencher os formulários e os inquéritos que lhes foram enviados para nos poderem remeter de volta. Inquéritos esses onde, por exemplo, avaliam aquilo que são as interdependências, tentam avaliar aquilo que são as interdependências com outros, criam uma cenarização, um determinado cenário que podem escolher, e nesse cenário têm que identificar quais são outros serviços essenciais que são impactados com aquele cenário que eles fizeram. Isso funciona como uma notificação em que depois as entidades críticas desses outros serviços essenciais vão perceber que aquele cenário desenhado por um setor completamente diferente, na perspectiva desse setor, os vai impactar. E portanto, há esta ligação. De uma forma geral, as entidades críticas, os setores, dentro do setor, tem-se uma boa noção, uma noção muito razoável de quais são os impactos e quais são as consequências dos incidentes. O problema começa, e consegue-se fazer isso mesmo entre entidades do mesmo setor. As incertezas aumentam quando se sai do setor para perceber quais são os impactos noutros setores ou, enquanto setor, do que é que precisamos para trabalhar e para desenvolver os nossos serviços essenciais. E aí é que começam os problemas. Isto não é uma questão só de cá, já houve atividades internacionais organizadas pela Comissão Europeia, workshops sobre isto, e de facto é extremamente complexo. É uma matéria com uma montanha de dados para se trabalhar, para se perceber do que é que depende do quê, cadeias logísticas, e enfim, um incidente como aquele que se passou há 2 meses e qualquer coisa, não? Deu-nos a todos a percepção do que é que são os efeitos de cascata, das coisas começarem a falhar, parece um dominó, e as coisas começam a falhar uma atrás da outra, e se tivéssemos continuado sem energia elétrica, iríamos ver esse efeito a propagar-se cada vez com mais intensidade e mais abrangência para outros setores, com toda a certeza. É desafiante. Um dos desafios, por exemplo, na fiscalização e mesmo no planeamento das medidas, passa em algo que temos discutido muito, que é os sistemas OT, que no fundo estão na fronteira entre aquilo que é puramente ciber, os zeros e uns, e aquilo que é puramente físico, e no fundo são os sistemas de controle industrial e todos os seus elementos que vão transformando o que é ciber no que é elétrico, o que é elétrico no que é mecânico, e depois então temos uma atuação já puramente física. Onde é que começa e termina a competência e a capacidade de intervenção e fiscalização das autoridades ciber e das autoridades, vamos lá dizer, analógicas, não ciber, lógicas, aliás, são desafios que vamos ter que ver, provavelmente, setor a setor, porque depois cada setor tem as suas peças próprias neste jogo. É desafiante. João Beleza Vaz, o João Pestana falava do apagão que nos surpreendeu a todos. Essa também é uma das ideias que é destacada na sinopse deste debate, porque o apagão veio relembrar a importância da resiliência, e é precisamente o Mais Resiliência, ao mote da edição deste ano da CIDES. Este apagão veio relembrar a importância da resiliência dos setores da energia e das telecomunicações. A Anacom, entretanto, já teve a oportunidade de deixar várias recomendações no relatório conhecido não há muito tempo. O que é que aprendemos com este dia que pode ser útil para a reflexão que aqui fazemos esta tarde? Eu acho que todos nós aprendemos muito e substancialmente no setor das comunicações permitiu validar ou não todos os planos de segurança que estavam feitos. E estavam feitos com base em avaliações de riscos, se calhar não tão corretas como o fenómeno da realidade, mas de acordo com muitos estándares, ou seja, muitos estándares que são e boas práticas que são utilizadas. O que neste momento o setor está a olhar e a ponderar é ver que o standard e a referência que nós tínhamos em determinadas áreas tem que ser repensada. E isto não deixa de ser este incidente, precisamente na altura em que é transposta uma diretiva SER. Isto para nós até facilita um bocadinho o nosso trabalho, porque mete a sociedade com uma perspectiva muito mais aberta para estes temas da resiliência, porque na realidade sentiram de alguma forma na pele o que
o que é a necessidade, neste caso, de sistemas de comunicações, porque na realidade houve aqui um apagão de energia, mas um dos grandes problemas que fala-se tanto ou mais de falhas de comunicações do que na realidade de falha de energia. Agora, há muitas lições a tirarem, os próprios operadores estão a tirar e já fizeram relatórios nesse sentido, coisas que que não eram expectáveis se isto não acontecesse, se calhar tínhamos que aprender com erros de outros países, não é? E que de alguma forma vai nos ajudar na identificação da identificação e nesta avaliação de risco nacional para que de alguma forma refinaremos os estándares com os quais vamos utilizar de hora em diante. Uma das recomendações que a ANACOM deixou foi que se fizesse uma avaliação da autonomia dos sistemas de energia de socorro e emergência. Esse trabalho, entretanto, há a perspectiva de ser feito? Esse trabalho, os operadores já têm que cumprir com algumas autonomias e com um nível de resiliência que está no âmbito de um regulamento 303. Só que esse regulamento já foi feito há algum tempo e esse regulamento, a forma como a abordagem que é feita, não era uma abordagem, aliás, não conheço nenhuma abordagem feita para um apagão total num país, não conheço, e aquilo que nós sofremos é algo que é inédito e algo que, na realidade, se nós formos ver avaliações de riscos de outros países, nunca ninguém considera como isto sendo um cenário com probabilidade, é um cenário de muito baixa probabilidade, obviamente que é um cenário com um efeito e um perturbador muito significativo, não é? Ou seja, o que nós estamos aqui a dizer é que ficamos cientes que estes cenários podem ocorrer, pese embora a probabilidade seja mínima, que têm um efeito perturbador muito significativo e, como tal, isto de alguma forma ainda nos facilita mais o trabalho, facilita-nos a nós, ao Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência, de fazer uma avaliação de risco e uma estratégia em linha com aquilo que é o conhecimento atual. José Oliveira, foi também, acredito eu, uma grande prova de resiliência para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O que nós estamos aqui a falar, de facto quando se fala do Planeamento Civil de Emergência, cola-se, por razões óbvias, à autoridade. Neste momento, o Presidente do Conselho é o Presidente da autoridade e é ali que ele está residente. No entanto, são sistemas diferentes. Portanto, um sistema é a Proteção Civil, tem objetivos específicos, e outro sistema é o Sistema de Planeamento Civil de Emergência, que de facto funciona numa outra ótica, portanto, mais centrado e mais preocupado com a resiliência dos serviços essenciais. Enfim, aconteceu aqui nesta situação em concreto ser de facto ali o núcleo de gestão do problema. Enfim, uma das coisas que também se poderá discutir é se depois a nossa legislação é muito clara neste aspecto, dependendo, obviamente, das tipologias de crises que possam acontecer e que não sejam propriamente aquelas para as quais a Proteção Civil, enquanto Proteção Civil, de acordo com a sua lei de bases e com a lógica do que é um serviço de natureza operacional, está preparado para resolver. Porque muitas vezes trata-se, sobretudo, precisamente de se preocupar não com o núcleo do problema, mas com os efeitos em cascata desse problema. Já foi assim, por exemplo, com a Covid e agora, de alguma forma, voltou a ser da mesma maneira. É evidente que, como digo, há uma lógica operacional ou de um serviço de natureza operacional, enquanto que o Conselho não tem, digamos, competências de execução ou de gestão de crises. Portanto, trabalha a montante das crises na perspectiva de preparação, de organização e de preparação dos setores e dos serviços. Este apagão, enfim, felizmente não teve piores efeitos, já foi aqui referido porque foi também limitado no tempo, podia ter sido diferente e foi também um processo de aprendizagem. Em todo o caso, enfim, fala-se da energia das comunicações como sendo, de facto, setores muito afetados, mas foram todos, inclusivamente, ou podiam ter sido todos, uns mais, obviamente, do que outros, mas basta pensar no caos nos aeroportos e, portanto, na questão nos transportes, e a preocupação principal, inclusivamente, que existiu àquele nível, que foi o setor da saúde.
porque é onde nós temos a maior criticidade da resposta quando não há energia nem autonomia de geradores ou quando essa autonomia é insuficiente. E, portanto, enfim, é isso. O papel aqui do Conselho é também, mais do que a lógica da proteção civil, aliás, fora dessa lógica, é precisamente de trabalhar com as comissões, e nós temos um trabalho em curso que está assente numa proposta de estratégia que já fizemos no passado e que tem a ver com a recolha de dados, a sistematização de dados, a elaboração de planos setoriais centrados nos serviços essenciais, mas mais importante do que isso, e esse é o papel do Conselho, porque não trabalha ao nível do setor, está um pouco ao nível dessa coordenação, é depois perceber esses efeitos em cascata e a forma como uns setores impactam nos outros e, portanto, transformar esse trabalho num trabalho mais abrangente de avaliação desses impactos intersetoriais. E fazer outra coisa que nós, enfim, tentamos também puxar em termos do trabalho com as 9 comissões, que é fazer exercícios, digamos, pensar em cenários mais ou menos com maior ou menor probabilidade de acontecerem, mas a realidade supera sempre a imaginação, portanto, e já vimos no passado com outros potenciais cenários não muito pouco prováveis, como por exemplo foi há mais de uma dezena de anos o vulcão na Islândia, que ia parando o transporte aéreo por completo e se isso tivesse acontecido por mais umas semanas, o caos tinha sido, digamos, o problema o impacto tinha sido outro. Mas outros cenários há que são altamente improváveis e que nunca foram pensados por ninguém e, portanto, compete-nos a nós também, enfim, exercitar isso, portanto, cenarizar, juntar as comissões e explorar esses cenários para perceber onde é que estão as fragilidades, onde é que estão as lacunas, onde é que é preciso, digamos, articular melhor, etc, etc. Portanto, é esse o papel também que nós tentamos fazer e achamos que é talvez dos mais importantes. Rui Pereira, quando isto aconteceu, até por culpa de fake news, começou-se a falar na hipótese de ser um incidente de cibersegurança. Os jornalistas começaram a bater à porta do CNCS, minha culpa, também o fiz, e o CNCS foi obrigado também na altura a dar explicações. Entretanto, percebemos que afinal não teve nada a ver com isso, não há nada que aponte nesse sentido. Ainda assim, acredito também internamente tenha sido um bom teste à cooperação entre entidades e à resposta que pode acontecer numa circunstância dessas. Se isto voltar a acontecer, quando já tivermos toda esta regulamentação totalmente aplicada, estaremos mais preparados para dar uma resposta mais resiliente? Estaremos seguramente melhor preparados para o fazer, mas eu penso que as bases que já estão lançadas neste momento já nos permitem dar resposta, como foi dada a resposta, penso eu, também no próprio dia 28 de Abril, que é a questão de ser ou não ser um ciberataque, obviamente não pode ser excluída antes de fazer um tipo de investigação. Do nosso lado, e foi isso que o CNCS disse na altura. Do nosso lado, o contacto foi praticamente automático, tanto com a ANA como com a ANEPS, para perceber até... quando começámos a perceber também o efeito e a escala do evento, ficámos muito surpreendidos, e acho que essa é uma nota importante, sobre a maneira como a desinformação começou. Algumas campanhas de desinformação começaram a aparecer, algumas mensagens, o que podia denotar uma vontade de alguém querer lançar o caos. Se todos estes cenários não podem automaticamente sair de cima da mesa antes de serem analisados. Agora, o que nós tentámos fazer foi realmente, também junto das redes europeias da equipa de resposta a incidentes, perguntar: vocês estão a ver alguma coisa? Que elementos é que vocês têm? Junto das empresas que são dedicadas à cibersegurança, tentar perceber, e com os quais estamos em contacto, tentar perceber se eles próprios estavam a ver alguma coisa que nós não estaríamos a ver, e não havendo indicações, obviamente, só nos resta é começar a reforçar a mensagem cada vez mais de que, de facto, isto não parecia ter origem num incidente de cibersegurança. Mas, de facto, estes incidentes, assim, normalmente nós trabalhamos a pensar no ordinário, somos só a trabalhar a pensar no extraordinário, então não fazemos, simplesmente deixamos o nosso dia-a-dia fica paralisado.
Agora, a preparação para estes casos de maior impacto também é esse trabalho que temos que fazer em conjunto. Mas, lá está, não vamos pautar o nosso dia-a-dia por cenários apocalípticos, porque senão deixamos simplesmente de viver enquanto sociedade. João Pestana, o Sistema de Segurança Interna teve também um papel certamente a desempenhar em todo este processo. Peço que fale apenas naturalmente daquilo de que pode falar, sabemos que este também é um assunto sensível. E deixo-lhe também dou-lhe já um mote para notas finais neste debate. Sim, bom, muito rapidamente, no Sistema de Segurança Interna aqui tem atribuições na coordenação de forças e serviços de segurança e, se necessário, a articulação destas com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e com o Sistema Integrado de Operações de Socorro. Foi o que se fez. É preciso perceber que esta não foi um incidente cuja origem tenha sido uma ameaça, bom, tanto quanto se sabe, pelo menos em Portugal, uma ameaça antagónica, portanto, um elemento humano e hostil. Mas de facto levantam-se aqui alguns desafios e algumas questões sobre qual a melhor forma e quais as entidades melhor posicionadas para apoiar e ajudar a gerir a crise, como também referiu o José Oliveira. Como nota final, eu queria reforçar uma ideia que também já aqui foi dita, que é, de facto, nós trabalhamos, e isso é um aspecto fundamental da diretiva e da nossa legislação, é uma expressão que é efeito perturbador significativo. Portanto, nós trabalhamos, nós aqui, portanto, o conjunto das entidades que aqui estão, naquilo que são a resiliência das entidades críticas, para efeitos perturbadores significativos. Isto são incidentes que têm alto impacto. E os incidentes que têm alto impacto, nós sabemos, geralmente têm baixa probabilidade ou muito baixa probabilidade. E é um desafio em Portugal, noutros países também, mas em Portugal, felizmente, dado o nosso histórico de segurança e a nossa cultura de segurança, às vezes é um desafio mobilizar, seja a administração pública, seja o próprio setor privado, mobilizar recursos e criar um estado de espírito ou um quadro mental adequado à resiliência para aquilo que se chama os cisnes negros, na teoria do risco. Mas este é o desafio que nós temos pela frente, temos que o enfrentar. Na área ciber isto é menos assim, porque de facto existem campanhas e existem ameaças que são muito persistentes e que são diárias. E, portanto, há ali um mínimo de tensão que está sempre latente e que a qual é preciso ocorrer, mas naquilo que são ameaças físicas ou mesmo as ameaças de natureza de ordem natural, o nosso foco são ameaças com elevadíssimo impacto, eu diria. E pronto, e o desafio de facto é esse, é mobilizar para coisas que em muitos casos nunca vão acontecer. Mas, por exemplo, temos aqui muito perto, aliás, responsabilidade da doutora Isabel Paes e de muitas outras pessoas que trabalharam para isso, que está ali, aproveito para cumprimentar, temos aqui, perto, na praia, sinalização para tsunamis e avisos para tsunamis. Se eu perguntar aqui à plateia se esperam ver no seu tempo de vida um tsunami em Lisboa, se calhar a maior parte das pessoas vão dizer não, provavelmente não vai acontecer, ninguém vai à praia a pensar que há um tsunami. Mas temos que nos preparar para isso. E neste caso estamos preparados e temos sinalização e temos não só sinalização, sistemas de alerta para isso. E é este o espírito. E também há simulacros, de vez em quando são notícias esses simulacros até na zona ribeirinha da cidade. Exatamente. São também menos acompanhados do ponto de vista mediático. João Beleza Vaz, notas finais também. Notas finais, e pegando também aqui as palavras do João Pestana relativamente às questões do efeito perturbador significativo. Já que gostaria de uma palavra de confiança para o setor, não só de credibilidade no setor, mas também de dizer que porque a perspectiva de setor é que tudo tenha que vir a ser crítico e o que peço é que confiem, porque nós temos um quadro legal já mais favorável, temos um Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência que tem como uma das missões principais manter a continuidade governativa e o bem-estar social e, portanto, vamos olhar isto como um todo e vamos olhar, eventualmente, partindo daquele pressuposto que foi dito, o efeito perturbador significativo, e vamos elencar as infraestruturas que realmente são críticas. Podemos não ir na expectativa de muito do setor, do trabalho que temos vindo a fazer, a realidade é tudo, a maior parte dos operadores entende que sejam críticos, mas na realidade, quando tudo é crítico,
nada é crítico. E, portanto, esta abordagem que estamos a ter, e que na realidade a articulação existe, inclusive existe uma articulação muito grande entre as comunicações e a cibersegurança, porque temos presença em ambas as comissões, precisamente para calcular aquelas questões de sobreposição. Portanto, o que eu queria dizer é acreditar que o sistema vai funcionar e que vamos ter aqui um trabalho que não vai ser, muitas vezes pode não ser na expectativa, mas no nosso entender vai ser por certo o melhor que vamos ter relativamente ao passado. José Oliveira, o nosso tempo já se esgotou, por isso muito rapidamente, notas finais também. Não, muito obrigado. Já foi dito, digamos, o que seria relevante aqui pelos meus antecessores, mas na prática o pouco que me parece é que no que nos diz respeito a nós, Conselho e comissões, falando também um pouco das comissões, há um trabalho gigante ainda para fazer, há um trabalho que está a ser feito, mas espera-nos esse trabalho gigante, é de facto, enfim, um bocadinho a queixa do costume de que nem sempre os recursos humanos existentes nos permitem estar tão avançados quanto gostaríamos, mas é de facto um trabalho muito grande que existe para fazer e que assenta nesta preocupação de tornar os serviços essenciais mais resilientes. Portanto, passando um pouco o nível da entidade crítica que está no espírito da diretiva série do decreto-lei, é passar essa perspectiva para o nível do serviço e do setor, portanto, acima da entidade, mas fazer esse trabalho com as comissões, com outras entidades e juntando as comissões para perceber precisamente os problemas que existem de conectividade e de dependência, de efeito cascata entre os serviços. Enfim, será algo muito gratificante para se continuar a fazer, mas ainda com muito trabalho também pela frente, certamente. Fica sublinhado também, Rui Pereira, notas finais. Aproveitando então para reforçar então uma mensagem de talvez a resiliência passe muito pela preparação para esses diferentes cenários, para cenários para os quais a maior parte dos cidadãos não têm que estar preocupados no seu dia-a-dia e não deveriam estar necessariamente sempre preocupados, mas fazer isso, prepará-los, pouco a pouco perceberem que nós vivemos em uma sociedade complexa, onde as situações geopolíticas mudam com grande velocidade, mas que fazer este trabalho de preparação e de resiliência também sem alarme social. Ou seja, se nós não conseguimos preparar a sociedade e as pessoas, se este trabalho for feito com alguma preparação, com calma, e obviamente, bom, estamos preparados para aquilo que possa acontecer. É sempre difícil de tudo, mas conseguimos pelo menos antecipar alguns dos cenários. Obrigado, Rui Pereira, José Oliveira, João Beleza Vaz, João Pestana. Muito obrigado pela vossa presença nesta CIDEIS 2025. Obrigado. Muito obrigado. Eu deixo-vos sair de palco, por favor. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação. Terminado que está então este último painel da tarde, avançamos para o resumo do dia. Acredito que foi um dia longo para todos os que estão cá desde manhã, mas tenho a certeza que foi um dia esclarecedor e pelo menos inquietante no que toca a algumas das questões que estiveram em debate nesta sala e também nas outras. Recuando ao início da manhã, começámos por ouvir o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, o engenheiro Lindo Santos, explicar qual é que pode ser o papel do CNCS no âmbito da transposição da NIS 2. Como sabemos ainda, e como escutámos logo ao início da manhã, ainda não sabemos quando é que será o dia zero. Ainda assim podemos ficar convictos de que esta mudança quer pelo menos trazer mais previsibilidade às empresas e entidades. Aguardamos então o desfecho da transposição da NIS 2 para a legislação nacional, mas olhando para o que nos chega de Bruxelas, já sabemos, podemos esperar regras mais exigentes e sanções mais pesadas. Ainda assim, estar atrasado não é necessariamente uma desvantagem, como escutámos esta manhã, pode ser também uma vantagem. E por isso, olhando para países europeus, podemos também beber dos bons europeus, utilizando uma expressão do engenheiro Lindo Santos. E olhando para os 27, podemos dizer que talvez vamos ter um modelo inspirado no modelo belga, a abordagem
será semelhante, mas pelo menos, de acordo com o que disse o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, o resultado será um bocadinho diferente. Cá estaremos para ver em que medida é que esse resultado será diferente. O mundo não para, as guerras existem e os últimos dias têm sido bem esclarecedores sobre isso mesmo. E por isso, quando menos se espera, podem surgir novos focos de conflito. Importa, por isso, não descurar as mais-valias estratégicas que o país tem à sua disposição, e aqui falo naturalmente do mar. Foi uma das linhas de intervenção do vice-presidente do Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais, uma apresentação a que tivemos a oportunidade de assistir também durante a manhã. E numa altura tão relevante do ponto de vista internacional, em que quem esteve atento às notícias ao longo dos dias percebeu que há compromissos de todos os lados em aumentar o investimento em defesa para valores nunca antes vistos, importa sublinhar que a ciberdefesa, e foi esse também o sublinhado que foi deixado nesta apresentação durante a manhã, a ciberdefesa é também uma área que deve ser tida em conta no reforço do investimento em defesa. Nesta apresentação falámos, por exemplo, da importância dos cabos submarinos. Curiosamente, os primeiros cabos submarinos ligaram em 1870 Carcavelos, aqui tão perto, no concelho de Cascais, em Inglaterra. São uma infraestrutura fundamental, muito importante, a sua segurança não deve ser descurada, tendo em conta até, como ouvimos nesta apresentação, que há até quem considere que os cabos submarinos são a espinha dorsal da economia atual. É uma das frases que foi também trazida durante a manhã para o palco aqui do grande auditório. Em menos de um ano tivemos e vamos ter 3 eleições, já tivemos as legislativas, vamos ter autárquicas depois de agosto e ainda as presidenciais no início do próximo ano. É neste contexto que também neste palco discutimos qual é o papel da cibersegurança nos processos eleitorais. E ficámos a conhecer melhor qual é que tem sido o trabalho de monitorização que tem sido feito ao longo dos últimos anos. Percebemos claramente que há um grande trabalho de articulação entre as várias entidades, um grande trabalho de acompanhamento do Centro Nacional de Cibersegurança, que, por exemplo, ainda no ano passado teve a oportunidade de testar a resiliência das instituições. Tem também sido feito um trabalho de sensibilização e acompanhamento dos partidos políticos, um trabalho que, como escutámos na voz do Rui Pereira, que ainda esteve aqui neste painel, é um trabalho complexo porque, naturalmente, em período de campanha eleitoral, um partido político é preocupado em ter o melhor resultado possível e em fazer a campanha o mais convincente possível e, por isso, nem sempre é fácil alertar para os riscos que a cibersegurança pode também trazer num contexto desses. Neste painel sobre a importância da cibersegurança nos processos eleitorais, ouvimos também a defesa da ideia de que o voto eletrónico será uma inevitabilidade, mais tarde ou mais cedo, mas são muitas as exigências e o processo para lá chegarmos vai ser por isso muito exigente, porque há uma série de critérios que têm de ser cumpridos. Falámos também neste painel dos riscos da desinformação. A desinformação, como sabemos, e o engenheiro Lindo Santos também já o disse várias vezes, é também um problema de cibersegurança. Ainda durante a manhã voltámos a um dos temas que já tinha dominado o primeiro dia da CIDEIS, falámos da importância das certificações em cibersegurança e com a ajuda da Rita Ganhão, do Departamento de Supervisão e Certificação do CNCS, ficámos a conhecer mais sobre o esquema de certificação de serviços de cibersegurança, um esquema que recebeu vários contributos que vão ser tidos em conta para a versão final, uma versão final que deverá ser conhecida em meados de julho. De manhã sublinho ainda o importante debate que tivemos sobre o ciberbullying, um problema real que afeta muitas famílias e cada vez mais, infelizmente, e que por isso merece uma abordagem mais do que reativa, uma abordagem preventiva. É também esse trabalho que tem sido feito pela APAV, também pelo Centro Internet Segura, num trabalho de grande proximidade junto das escolas, um trabalho holístico, e foi uma expressão usada aqui durante a manhã, que deve envolver todos, pais, alunos, professores, no fundo,
toda a comunidade educativa. E é um problema que afeta cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens. Como escutámos, a vítima mais nova atendida pela linha Internet Segura tinha 8 anos. Um dado que deixa pelo menos no ar a constatação de que este é um crime que cada vez mais não olha a classes sociais, nem tão pouco a idades. Depois do almoço tivemos oportunidades de centrar atenções no sistema financeiro e com o contributo do Banco de Portugal fizemos um balanço do Digital Operational Resilience Act. Dito de uma forma mais simples, o DORA. As novas regras, já sabemos, entraram em vigor em janeiro. A Agência da União Europeia para a Cibersegurança diz que o setor financeiro representa mais de 25% dos ataques de cibersegurança, ou mais de 25% dos incidentes de cibersegurança, dizendo de uma forma mais rigorosa, e por isso, como percebemos ao início da tarde, a aposta na prevenção tem sido também uma prioridade do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu. Como escutámos, este novo regulamento não foi, melhor dizendo, não apanhou de surpresa os bancos portugueses, ainda assim custou tempo e dinheiro. Embora estas sejam regras muito específicas, e escutámos também essa ideia nesta apresentação, o DORA pode também servir como referencial de boas práticas que podem ser utilizadas fora do sistema financeiro. Falar de cibersegurança nos últimos anos é constatar que as ameaças são cada vez mais sofisticadas e este foi apenas um dos pontos, um dos temas do painel que esta tarde juntou representantes da Polícia Judiciária, do Serviço de Informações de Segurança e do Centro Nacional de Cibersegurança. Como ouvimos, é difícil investigar um incidente de cibersegurança, isso mesmo constatou Carlos Cabreiro, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, mas também por isso é que neste domínio a colaboração entre entidades é tão importante. É impossível sublinhar todas as ideias deste painel, mas destaco alguns números. O ADN da criminalidade grave e organizada tem vindo a mudar ao longo dos últimos anos. São várias as ameaças que nesta altura estão identificadas. Por exemplo, os dados obtidos com o uso de infostealers são um grave problema nesta altura, foi o que nos disse Carlos Cabreiro. Percebemos também neste painel que nem sempre os motivos financeiros são as únicas motivações dos criminosos. As motivações ideológicas são também cada vez mais comuns. Como escutámos também o Serviço de Informações de Segurança alertar, as ameaças são cada vez mais sofisticadas e por isso todas estas entidades estão também atentas a esta realidade cada vez mais complexa. Os incidentes têm vindo a aumentar, como nos explicou também neste painel o coordenador do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do CNCS. O número de incidentes reportados ao CERT.pt aumentou 36% em 2024 e o último trimestre de cada um dos anos, pelo menos ultimamente, tem sido o período mais afetado. Os números mostram-nos, e o Pedro Mendonça frisou isto mesmo, não é uma questão de percepções, é uma constatação, olhando para os números, que há um problema na contratação de pessoal de cibersegurança. E há ainda um dado nesta matéria que eu gostava de deixar para reflexão, também um número que nos foi trazido pelo Pedro Mendonça. Na função pública, só 49% das entidades usam a autenticação multifator. Durante a tarde, já nesta segunda parte, falámos ainda de cooperação na lusofonia, ficámos a conhecer melhor as realidades de Angola, Moçambique e Cabo Verde, e eu diria que a ideia a sublinhar é esta. Seria um desperdício não aproveitar a ligação que existe entre os países da lusofonia para crescer e para colaborar no que toca à cibersegurança e pelo que escutámos esta tarde, essa colaboração tem existido. Tem também havido um esforço de reforçar a legislação. Ouvimos que Angola, Moçambique vão criar conselhos nacionais de cibersegurança e têm também apostado na formação para estas matérias nos níveis mais baixos de escolaridade. Há pouco terminámos o dia,
a olhar para a diretiva da União Europeia relativa à identificação, designação e reforço das entidades críticas. Exploramos o decreto-lei que transpõe esta diretiva para a legislação nacional. Ficamos também a conhecer melhor qual é o papel de cada entidade e, mais uma vez, podemos concluir que a coordenação entre todas estas entidades, falo do Sistema de Segurança Interna, passando, entre outras, pelo Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência, é uma colaboração muito importante, até porque, como ouvimos, até 2026 vão ter de estar definidas a Estratégia Nacional de Resiliência e Avaliação Nacional de Risco, vendo também as entidades críticas estarem designadas até julho de 2026. É um trabalho exigente, mas ficou também aqui essa garantia esta tarde. É um trabalho que está no bom caminho. Assim foi este segundo dia, um resumo longo, porque o dia também assim o foi. Muito obrigado por terem estado connosco desde manhã bem cedo. Agora é a altura de descontrair, por isso renovo o convite que já tinha deixado ao início do almoço. Vai agora haver no terraço do Centro de Congressos de Estoril um momento de convívio para o qual todos estão convidados. Basta apresentarem a credencial e dessa forma conseguirão entrar neste evento. Mais uma mensagem importante. Já o disse ontem, volto a dizer, no final desta CIDEIS vão receber um inquérito. O objetivo é sempre melhorar, tornar a CIDEIS ainda melhor e por isso fiquem atentos às vossas caixas de entrada dos mails, porque pouco depois da CIDEIS esse inquérito há de chegar. É importante preencherem esse inquérito. A equipa do Centro Nacional de Cibersegurança agradece. Assim foi este segundo dia da CIDEIS 2025, um evento com o alto patrocínio do Presidente da República. Amanhã estamos de regresso para o terceiro dia. Os trabalhos começam aqui no grande auditório às 9h45. Muito obrigado a todos, um bom final de tarde e amanhã cá estaremos novamente. Obrigado.